Hoje vamos ver aqui 7 jogos que foram banidos por motivos absurdos. E aí, players, tudo beleza? Eu sou o Fiaspo e seguinte, o que você acha que é a parte mais importante de um jogo de luta? São os lutadores, as arenas ou então a jogabilidade? Eu particularmente acho que tudo isso é muito importante, mas pra EA Games, aparentemente a coisa mais importante em um jogo de luta são as bermudas dos lutadores. E eu não tô nem brincando. O quê? Lá em 2010, a EA lançou um jogo chamado de EA Sports MMA e de acordo com os desenvolvedores, a ideia principal desse jogo era capturar a atmosfera dessas lutas da forma mais realista possível nos videogames, incluindo nisso, obviamente, os patrocinadores, que sempre ficam lá, estampados nas bermudas e nos cenários de todas as lutas. O problema é que alguns dos maiores patrocinadores do MMA são as bebidas energéticas, como Red Bull, Monster e outros desse tipo. E como elas dão muita grana, a marca dessas empresas sempre estão estampadas na bermuda dos atletas, não é verdade? E isso fez o jogo ser proibido de ser lançado lá na Dinamarca, que tem regras bem rígidas sobre os energéticos, tratando da mesma forma que os cigarros, por exemplo. A EA poderia muito bem retirar esses patrocínios do jogo para vender o game lá nesse país, mas o argumento deles foi que essas publicidades faziam parte da essência do esporte, então eles preferiram não vender o jogo naquele país ao invés de só pagar a marca de uma bermudinha ou outra aí. Tem lógica isso? Se eles tirassem o patrocínio ali, eles iam ganhar dinheiro vendendo o jogo lá, mas não, preferiram tirar e ninguém vai jogar. Quem mora na Dinamarca não vai jogar nada, entendeu? MMA ali, não quer saber. Isso só pode ser uma piada. Agora, um game que não foi banido e você precisa jogar é o One State, o primeiro jogo de RP completo para celular e tablet que está apoiando esse vídeo aqui. Ele é um game de mundo aberto onde você pode viver diversas vidas em Los Angeles, com vários jogadores para interagir. Assim como em qualquer RP, é necessário construir sua vida, trilhar seu caminho, então você pode começar sendo entregador e fazer as suas entregas na cidade com a sua motoca, trabalhar de taxista para depois você comprar o seu próprio carro, casa e muito mais. Inclusive, quando eu entrei no jogo, já apareceu pessoas para me ajudar a arranjar um trabalho de entregador. E ele tá super bem otimizado e tem várias configurações gráficas para suportar diversos celulares. Então corre pro link que tá aqui na descrição para você baixar o jogo e também não esquece de usar o meu código promocional para você ganhar vários bônus. Então não perde tempo, principalmente agora que tem um jogo completo de RP para celular. Quando o jogo é polêmico e é banido, a gente nem se surpreende mais, estamos até acostumados com isso. Mais um jogo que ninguém esperava que fosse ser banido é o Mass Effect, um RPG de ficção científica da BioWare que foi lançado por volta de 2007 e que não tem nada de muito absurdo. Só pra vocês terem uma noção, esse jogo gira em torno de um personagem chamado de Comandante Shepard. E a história se resume em salvar a Via Láctea do ataque de uma raça de alienígenas muito filha da mãe chamado de Reaper. É tudo muito completamente fantasioso e bem distante da nossa realidade, mas mesmo assim, o governo da Singapura decidiu banir completamente esse jogo só por causa de uma cena onde uma humana e uma alienígena trocam uns beijinhos. Não faz o menor sentido, meu amigo, isso aqui é um jogo, tá ligado? Não existe nem alienígena. Ou será que sim? A Maria, um extraterrestre. Isso deixou a galera completamente furiosa, principalmente porque não era a primeira vez que eles fizeram uma coisa dessas. O God of War 2, por exemplo, também foi banido de lá por motivos bem parecidos com o do Mass Effect. Mas a galera não deixou muito barato não, tá? Rolaram várias manifestações e o governo ouviu a voz da razão e desbaniu o Mass Effect de vez, liberando o jogo pra garotada poder comprar e tal e se divertir sem problema nenhum. Esse caso aqui é um dos mais absurdos e injustos da indústria dos games, e ele aconteceu por volta de fevereiro de 2019, quando a desenvolvedora Red Candle fez um enorme sucesso com um jogo de terror indie chamado de Devotion, que adaptava muito bem a cultura do país de Taiwan, e que por conta disso caiu no gosto do público que mora lá. O que a Red Candle fez foi meio que fazer um compilado das coisas que as pessoas normalmente encontravam na vida cotidiana e colocaram isso dentro de um jogo para deixar tudo muito imersivo. Fazendo um paralelo aqui com o Brasil para vocês entenderem melhor, seria como se você jogasse o jogo e encontrasse nas casas o filtro de barro que todo mundo tem, ou ver um vira-lata amarelo na rua, tá ligado? É tipo essas coisas aí que tinha nesse game. E a Red Candle fez isso usando a cultura de lá de Taiwan, além de, claro, ser um jogo muito bom também. O problema é que no meio dos milhares de itens do jogo, acabou passando um pequeno easter egg que tirava sarro do 11º Jinping, que é o chefão lá da China, chamando ele de Ursinho Pooh.
E ele odeia tanto essa piada que até tinha banido o Ursinho Pooh da China sem brincadeira. Tadinha da Disney, sim, o desenho Ursinho Pooh é banido por lá. Quando veio isso a público, pessoal, é claro que o jogo foi retirado de todas as lojas de games e como consequência o jogo foi banido da China e também de Taiwan, o que fez a Red Candle Games quase falir e viver na sombra do que ela poderia ter se tornado. Outro caso recente de jogo que foi banido por causa de um motivo muito idiota aconteceu em 2020, bem no começo daquele evento global deprimente de um tal vírus aí que eu não vou nem falar porque senão o YouTube vai derrubar o vídeo aqui, né? Mas vocês sabem que vírus que nós tá falando. Quando isso começou lá na China, muita gente, até hoje inclusive, teve que ficar trancado dentro de casa sem nada pra fazer, além de pensar na bendita doença. E por causa disso, acabou acontecendo uma explosão de downloads do jogo Plague Inc. nas lojas de aplicativos de lá, o que é no mínimo bem curioso. Pra quem não sabe, o Plague Inc. é um jogo lançado lá em 2012, onde você controlava uma doença e o seu objetivo é causar uma infecção a nível global. Claro que em 2012 ninguém nem sonhava que isso fosse se tornar realidade, mas em 2020 o desastre aconteceu e muita gente começou a baixar esse game por causa dessa relação com a realidade. Isso deixou alguns reguladores chineses de cabelo em pé e eles baniram o jogo que já tinha 8 anos de vida por suposto conteúdo ilegal, o que não faz o menor sentido, tá ligado? Antes ele era liberado e aí, tipo, ele não prevê o futuro, meu amigo. Pelo amor de Deus, velho. Vamos desbanir esse jogo aí, cara. Não faz o menor sentido mesmo. Deixa a galera pelo menos se divertir em casa jogando o game. E por causa disso, a desenvolvedora até lançou uma nova versão onde o game joga contra o vírus, tentando parar o contágio. O que é no mínimo muito curioso de ter acontecido, né? A gente já viu aqui jogos sendo banidos por tudo que é motivo, mas e se eu te contasse que já aconteceu de uma desenvolvedora banir o seu próprio jogo das lojas? Eu sei que parece meio absurdo, mas isso aconteceu e foi com ninguém menos do que o Sonic. Recentemente, a SEGA anunciou o lançamento de uma coleção remasterizada dos jogos clássicos do Sonic, chamada de Sonic Origins, que deve trazer os 3 primeiros jogos e também o Sonic CD. Isso é bem maneiro e tal, mas por conta desse lançamento, a desenvolvedora começou a retirar todos os jogos clássicos do Sonic das plataformas de vendas digitais, meio que pra obrigar a galera a comprar essa nova coletânea, que diga-se de passagem, tá caro pra cacete, viu? Antes desses games serem retirados das lojas, eles custavam R$10 os clássicos pra você comprar. Pô, 10ão num jogo antigo ali dos anos 90, é até justo, né? Você vai ter o jogo original ali por 10ão, pá. Mas aí veio a coletânea, custando o quê? 200 conto. Pra justificar, a SEGA colocou umas animações lá, que são bem legais e bonitas, mas, meus amigos, não justifica não, cara. Não justifica, velho. Se fosse, sei lá, 50 conto... Mano, não dá. Eu ia falar 100 conto aqui, mas não, mano, absurdo. Eu não tenho dinheiro, inferno! Agora, a gente vai falar de um caso muito curioso aqui, de um jogo que foi banido por um motivo assim que você não acredita, tá ligado? É motivo político, mas envolve um jogo de futebol. Que inclusive você nem joga com os jogadores, tá ligado? Sei lá, você pode falar que foi banido por violência porque tem carrinho. Não, meu amigo. É aqueles simuladores de futebol que você é o treinador. E eu tô falando aqui do jogo Football Manager 2005 da desenvolvedora Sports Interactive, que foi completamente banido da China por, sem querer, se referir a Taiwan como um país. Isso deixou os reguladores de lá completamente loucos da cabeça e, além de banir o jogo, quem era pego vendendo a cópia deles tomava uma multa de $3.600 e até poderia perder o seu alvará de funcionamento da loja. O que é uma baita de uma tempestade em copo d'água, vocês não concordam? Não era só lançar uma atualização e mudar esse negócio aí? Pô, pelo amor de Deus, não, baniu, não quero nem saber mais, não precisa nem voltar pro país. Olha que loucura. Pegou pesado mesmo. E falando em tempestade em copo d'água, eu acho que ninguém supera a burrada que os legisladores fizeram na Grécia em 2002, quando por acidente eles tornaram todos os videogames ilegais por um baita período de tempo. Sim, você não ouviu errado. Eu não acredito no que eu ouvi. Nesse período, os políticos de lá estavam querendo dar fim nos jogos estilo caça-níquel, que fazia as pessoas perderem dinheiro, tá ligado? Cassino mesmo e tal. E pra isso criaram uma lei que proibia jogos eletrônicos na Grécia. O problema é que essa lei era tão
tão burra que baniu todos os tipos de jogos eletrônicos, não só os criminosos. E por causa disso, se você fosse pego na rua com um Game Boy na mão, você poderia ter que pagar uma multa de até 75 mil euros e 12 meses de cadeia. Mano, imagina você saindo na rua tranquilão com o seu Game Boy, tentando capturar um Pokémon gostosinho ali, um Charizard, e pimba, a polícia chega atrás de você e fala que absurdo é isso aí, você vai ser preso. Isso não ficou muito barato não, tá? Teve muitos protestos e em 2003 uma boa parte dessa lei já foi cancelada, sobrando algumas proibições até 2011, quando a lei foi completamente revogada. Se você gostou desse vídeo aqui, não esquece do seu joinha pra fortalecer. Se você lembrou também de algum outro jogo banido aí injustamente, comenta aqui embaixo e eu vou deixar pra vocês mais 2 outros vídeos do canal que eu acho que você vai se interessar. Ah, e não esquece de se inscrever também pra você receber os nossos vídeos, beleza? Valeu, pessoal, fui!